Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, né? Como estamos online, eu não sei qual horário que vocês vão realmente assistir a essa pequena conversa, essa pequena aula, né? Que é uma revisão, tá certo? Porque a nossa prova está marcada aqui para o dia 29 de maio, né? Onde nós vamos postar pelo Google Forms online e vocês vão responder e depois eu vou dar o feedback para vocês na próxima semana com todas as notas, tá certo? O conteúdo da nossa prova mensal, turma, é leitura e produção textual. Geralmente, eu vou cobrar um texto que a gente trabalhou, o gênero textual que foi trabalhado durante o mês. Então, nós trabalhamos o quê? Gênero artigo de opinião e o gênero artigo científico. Então, provavelmente, vou trabalhar agora para essa prova mensal o artigo científico. Então, é bom que vocês fiquem atentos às características de um artigo científico, tá certo? Dentro da literatura, nós estamos trabalhando com o pré-modernismo, né? Até porque na próxima semana nós já vamos entrar na Semana de Arte Moderna e no próprio modernismo em si, tá? Então, é que vocês fiquem atentos aos autores principais, às obras principais do pré-modernismo, né? Foi tudo colocado, tanto como videoaula, quanto em textos, né? Inclusive, eu pedi que vocês lessem não o livro todo do Triste Fim do Policarpo Quaresma, mas eu encaminhei em quadrinhos, né, que fica mais fácil. Mas não quer dizer que aquele quadrinho ali, o quadrinho é uma adaptação. Então, turma, vocês têm que ficar atento com a obra mesmo, tá certo? Não com as adaptações. Então, é interessante que vocês façam a revisão, tenham curiosidade, né, para poder pelo menos, não, se não der para fazer a leitura da obra completa, se quiser pode me pedir, se não estiver na escola ou em qualquer outro local, mas que pelo menos tenha a curiosidade de ver uma resenha, né, de fazer a leitura de uma resenha, ou de assistir o próprio filme também, que é uma adaptação que está disponível no YouTube, que é engraçado, que é muito legal, tá certo? E também na parte de gramatical e que vem para a parte da redação, porque tudo se liga, né? Tá o conteúdo de coesão e coerência textual e que é importante vocês, né? Eu até coloquei aí que vocês possam revisar sobre as conjunções, sobre as preposições, sobre os advérbios, né? Coloquei na aula passada, a pontuação, porque tudo são elementos para um processo de uma boa coesão e coerência textual dentro de qualquer texto, certo? Então, eu preparei aqui um slides para vocês hoje, que é uma revisão, a temática eu já coloquei para vocês, né, que é a leitura, produção textual dentro da literatura pré-modernismo, textos argumentativos com artigo científico, os autores trabalhados no pré-modernismo, né, Augusto dos Anjos, Policarpo Quaresma, tá certo? E a obra Policarpo Quaresma. Augusto dos Anjos eu não coloquei assim qual é o poema, mas que vocês possam trabalhar, estudar, revisar sobre Augusto dos Anjos e a poesia. Então, o objetivo da nossa aula de hoje, como eu já falei, revisar a estrutura do texto dissertativo argumentativo, compreender o gênero artigo científico, identificar elementos de coesão e coerência textuais, né? Analisar o pré-modernismo e suas críticas sociais e revisar autores como Augusto dos Anjos e Lima Barreto, né? E aí, ao final aqui da nossa revisão, eu vou colocar algumas questões no modelo de Enem para que vocês possam, né, aquecer aí para a prova, tá certo? Na quinta-feira. Então, o texto dissertativo argumentativo, eu sei que vocês já estão trabalhando, né, muito bem com a outra professora de aprofundamento, né, a professora Geisiane, e mais isso aqui a gente já vem trabalhando desde o primeiro ano do ensino médio. Por que dissertativo argumentativo? Argumentativo próprio nome já estão dizendo, né? Argumentar, ponto de vista, e são textos que você tem opinião, a opinião é fundamental. O ponto de vista é fundamental. E essa estrutura, a gente revisando aqui, de qualquer texto, mas principalmente de um texto dissertativo argumentativo, é que ele traz essas três estruturas, a introdução, desenvolvimento e a conclusão. A introdução é a apresentação da tese, a apresentação da temática em si, do assunto, né? Mas a tese,
que o autor ou a autora quer defender. O desenvolvimento, geralmente, se for a favor ou contra, um exemplo, né? Vamos dizer, o aborto no Brasil, que é um tema polêmico. Então, esses argumentos apresentam aqui se é a favor ou se é contra, e a conclusão é a retomada da tese, onde você vai fazer a proposta de fechamento, que o próprio nome já está dizendo, vai concluir. Então, só lembrando aí essas partes do texto dissertativo, porque pode ser que na prova caia alguma questão dessa maneira, tá? As características de um artigo científico, o artigo de opinião, nós colocamos no mês passado, para o primeiro período, a prova bimestral, o próprio nome já está dizendo, né? Também com temáticas sociais, científico, educacional, né? Mas vai trabalhar o foco maior na opinião em si. Aqui no artigo científico, não, essa linguagem vai trabalhar mais uma temática social, uma temática científica, uma temática educacional, mas com dados, apresentando dados, né? Esses dados não podem ser falsos. Dados, por exemplo, se vai falar da educação, se vai falar de uma população, você tem que ter ali os dados do IDEB, por exemplo, que é da educação básica, os números, as porcentagens, para dizer quantas pessoas são analfabetos ainda no município de Timon, no município na capital de Teresina. Então, tem que ter todos esses dados, tá? Científicos, se for falando sobre a biologia, sobre a genética, tem que ter ali todos os dados. A linguagem, como um texto dissertativo, argumentativo, linguagem formal, objetiva e clara, né? Nada de se utilizar beleza, BLZ, né? Esses internetês, ou então a linguagem oral, como a gente utiliza no dia a dia. Tem que ser uma linguagem mais formal, gramaticalmente, né? Vamos dizer assim, de acordo com os padrões da gramática, e objetiva para que todos entendam o que for ler, né? E, claro, a estrutura, já falei, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, e uso de dados, que é exatamente o que eu falei aí, né? Se você vai falar de uma temática social, científica, educacional, você não pode mentir, inventar números, mas utilizar realmente e citar as fontes, né? Uso dos dados, então, de acordo com o IBGE, tantos 20% da população, e a fundamentação teórica, tá? Mas vamos passar aqui para mais adiante, não quero deixar essa revisão muito extensa, tá? A coesão e a coerência, que são elementos, né, como eu falei que pedi para que vocês, né, revisassem sobre a coesão e a coerência textual, que são elementos que ligam, né, vamos dizer assim, utilizando na linguagem mais informal, que vai ligar o texto, né, para que tenha boas ideias, para que esteja gramaticalmente interligados. O texto é isso, o texto é uma tessitura, né? Então, se é uma tessitura, ele tem que estar bem amarrado, bem interligado, né? Tanto no mundo das ideias, na temática que você vai falar, se você vai falar sobre educação de jovens adultos, ou se vai falar sobre analfabetismo, ou se vai falar sobre inteligência artificial, você tem que ter fontes seguras, você tem que ter leitura, você tem que ter uma letra legível, você tem que saber estruturar bem a sua redação nesses componentes de introdução, desenvolvimento e conclusão, e para isso você tem que ter um texto com uma boa coesão e uma boa coerência, porque assim que a banca, no Enem, ou qualquer outra prova que vocês forem fazer, vai fazer as correções, tá certo? Vai observar como é que você interliga esses conectores, como é que você coloca esses pronomes, como é que você faz essas repetições, mas essas repetições de forma controlada, né? A coerência é mais no mundo das ideias. Então, como é que é esse seu texto? Você começa falando de analfabetismo e, de repente, já está falando sobre abuso sexual. São temáticas diferentes, então tem que ter essa coerência lógica, essa coerência de sentido, essa organização que a gente chama das ideias. Então, muitos conectores, são vários conectores, então por isso que eu pedi até que vocês fizessem essa revisão dentro dessa coerência, né, que são coerências de catáforas, anáforas, né, vocês revisar, até estou aqui,
acho que foi na aula passada, na semana passada, que eu pedi que vocês revisassem as conjunções, os conectivos, os pronomes, né? Cada um desses conectivos tem sua função. Eles não estão à toa na gramática, tá? Então, exemplo de conector, você está escrevendo, aí você escreve o primeiro parágrafo lá na introdução, aí depois, além disso, ou portanto, né, que é mais conclusivo, por outro lado, ou seja, então, todos esses conectivos aqui, eles têm uma coerência, ele tem uma lógica, ele vai dar sentido à sua produção textual, certo? Ou sua frase, ao que você fala no discurso oral ou escrito. Então, algumas questões eu trouxe aqui já até com gabarito, para a gente poder praticar aqui. A linguagem como ferramenta de construção do pensamento crítico. Qual conector mantém a coesão no trecho seguinte, né? Então, assim, a linguagem como ferramenta de construção do pensamento crítico. Aí, qual conector mantém a coesão no trecho seguinte? Além disso, né? Então, isso aqui é o texto que eu vou colocar para vocês, né? A atividade, e vocês vão ver que pede que você indique qual é o conector que vai dar continuidade, mas de que forma? De acordo com a coesão, né? Como é que ele vai interligar com o trecho seguinte? Então, não trouxe aqui para ser mais rápido, mas tem o texto completo que eu vou postar para vocês aí. Então, o gabarito já é, além disso, porque ele está falando uma coisa, mas ele quer complementar outra, né? Com a mesma ideia. Então, conectivo, além disso, para a letra C, tá certo? Aqui, voltando ao pré-modernismo, tá? Então, esse texto que eu coloquei para vocês, turma, deixa eu até ver aqui, deixa eu fazer a leitura dele bem aqui, que fica mais fácil para vocês entenderem, mas eu vou postar também para vocês aí. Só um minutinho aqui, que eu estou procurando ele aqui no computador. Tá certo. Então, aqui. O texto que tem essa revisão é assim. Leia o trecho a seguir de um artigo científico fictício e responda as questões. A linguagem como ferramenta de construção do pensamento crítico ocupa papel central na formação da cidadania. A escola, ao incentivar a produção textual, contribui para o desenvolvimento da argumentação lógica, da articulação de ideias e da participação social. Um texto argumentativo bem estruturado deve apresentar tese clara, argumentos consistentes e conclusões coerentes com o desenvolvimento. Então, turma, isso aqui é exatamente, deixa eu retornar aqui, né? Deixa eu retornar bem aqui para a gente, antes da gente entrar na parte da literatura, né? Então, não coloquei o texto todo aí, mas eu estou lendo ele aqui, né? Então, de acordo com base no trecho acima, porque tinha que estar o trecho todo aqui nos meus slides, mas não está, mas eu vou enviar para vocês, né? O trecho todo é uma introdução de um artigo científico, então a gente pode observar que está todo coerente, né? Vai falar sobre a linguagem, vai falar como é que é a linguagem, a importância da linguagem para a construção do pensamento crítico, né, participativo, para a cidadania, porque nós somos seres que nos comunicamos. Então, essa comunicação, nós nos comunicamos por uma língua portuguesa, que é um código, por uma linguagem, a linguagem falada ou a linguagem escrita. Então, esse texto aqui, ele fala, a temática dele exatamente sobre a importância da linguagem como ferramenta para um pensamento crítico e para a formação da cidadania. E aí ele fala que a escola, ao incentivar a produção textual, contribui para o desenvolvimento da argumentação lógica, da articulação de ideias e da participação social, né? Então, um texto argumentativo, bem estruturado, deve apresentar tese clara, argumentos consistentes e conclusão coerente com o desenvolvimento. Beleza, colocamos aí. A questão, ela diz assim, com base no trecho acima, assinale a alternativa que melhor exemplifica o elemento de coesão textual, que poderia ser usado para dar continuidade ao parágrafo. Então, esse primeiro parágrafo é um parágrafo introdutório. Então, para fazer coesão, ligação, conexão com a ideia, qual é desses conectivos aqui, né, que a gente vai utilizar? Então, é o além disso,
tá certo? Então, diz assim, além disso, aí ele vai dizer, a escola deve fazer isso e isso, a participação social, a cidadania, aí vai mostrar como é que se deve utilizar a linguagem como ferramenta de construção para o pensamento crítico, para a formação da cidadania. Então, a letra C, que é o elemento que melhor exemplifica de coesão textual, né, para dar continuidade ao parágrafo em si, tá certo? Então, porque além disso, ele introduz um argumento que complementa a ideia anterior. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Por isso que tem que revisar pronomes, tem que revisar as conjunções, locuções, né? Exatamente, que são elementos essenciais, primordiais para uma boa coesão textual dentro de um texto, tá? Então, retornando aqui, vamos lá para a parte de literatura. Né? A literatura, turma, a gente está trabalhando com o pré-modernismo, né? Então, início do século XX, por que pré-modernismo? Exatamente porque ainda não é o modernismo, mas também ainda não saiu dos conceitos anteriores, das escolas anteriores, né? Tá certo? Então, o início dele no século XX, ponte entre o realismo, naturalismo e modernismo, então ainda está com algumas características lá do realismo, naturalismo, mas também ainda não entrou no modernismo. Então, são autores que nós chamamos de pré-modernistas, né? Está preparando o terreno para que entre realmente no a linguagem mais próxima da fala, da crítica social, ou seja, uma linguagem mais acessível, né? Não é como é lá no parnasianismo, que é a linguagem pomposa, uma linguagem às vezes muito formal, tá? Mas uma linguagem mais próxima da fala, porque aqui esses poetas, essas poetisas, esses escritores, né? Eles já vão começar a valorizar mais aqui o nosso linguajar, a literatura realmente brasileira, os nossos costumes, os nossos falares, a nossa cultura, né? Não é à toa que o foco aí é nacionalismo, exclusão, contradições do Brasil. Então, vai focar muito nessa questão de observar, né? A linguagem, observar e valorizar, não só observar, mas principalmente valorizar a nossa cultura linguística, né? A nossa oralidade, as nossas culturas de artísticas, a questão dos povos originários, né, que eram os indígenas, tá certo? A questão social, os movimentos sociais, tá? As periferias, então, vai começar a observar essas temáticas, né, dentro da obra, como crítica social, crítica cultural, contradições, nacionalismo e exclusão, tá? Alguns autores que eu gostaria mais de falar é Augusto dos Anjos, né? Augusto dos Anjos, algumas obras, alguns livros didáticos vocês vão encontrar ele no pré-modernismo, outros vão encontrar ele meio solto aí, porque realmente ele, pela característica que ele tem, então, assim, não se dá para encaixar ele, colocar ele numa caixinha, né? Mas aqui a gente está estudando ele no pré-modernismo. Poesia marcada pelo pessimismo, cientificismo e existencialismo, então é um poeta que dentro das suas poesias você vai ver a subjetividade dele, muito pessimista, com muita ansiedade, vamos dizer assim, com muito negativismo, mas ao mesmo tempo com um teor cientificismo existencialista. Então, o trecho "A mão que afaga é a mesma que apedreja". Então, a gente vê aí, né, nesse trecho, as temáticas do pessimismo, do existencialismo, né? A maioria dos poemas dele vai tratar de morte, de dor, de niilismo, linguagem, mas com uma linguagem inovadora, tá? Nesse mês, eu ainda vou trabalhar mais Augusto dos Anjos, porque eu quase não trabalhei, né, com vocês. Mas estou cobrando na prova, porque eu pedi que vocês pesquisassem também sobre Augusto dos Anjos. O Lima Barreto já foi exatamente o Policarpo Quaresma, que eu falei para vocês. Tenham curiosidade, coloca no YouTube Policarpo Quaresma, Herói do Brasil, que vocês vão encontrar um filme bem antigo, mas muito interessante, para entender o contexto, né, literário, o contexto histórico, social, cultural do Brasil, tá? Lá, Tristífico de Policarpo Quaresma, 1915, né?
faz crítica ao nacionalismo exagerado, né, e à burocracia. Então, ele quer ser o herói do Brasil. Essas temáticas sociais, a denúncia social, né, é muito relevante dentro da obra, tem muita ironia, tá certo? E Policarpo é um idealista que sofre com a realidade, né? É aquele nacionalista que ele sonha com o Brasil, que o Tupi-Guarani é que tem que ser a língua original do Brasil e não o português. Então é ficção, gente. É bem interessante porque vocês vão entender essa temática da crítica ao nacionalismo exagerado e à burocracia, tá certo? É isso que nós vamos ver na prova. Agora vamos entrar para algumas questões, né, que eu coloquei aqui, estilo Enem, mas ao mesmo tempo para a nossa revisão, a revisão da nossa prova, né? Então, a primeira questão diz assim: o romance de fim de Policarpo Quaresma retrata o heroísmo épico. Gente, heroísmo épico não, heroísmo geralmente é mais lá no romantismo, tá? Regionalismo sertanejo, regionalismo sertanejo já vai trabalhar mais lá no realismo, tá? Idealismo frustrado e crítica social, fantasia e elementos mitológicos também não. Tradições indígenas, então, com certeza, idealismo frustrado e crítica social, né? O Policarpo é aquele herói que tenta convencer todo mundo, mas as suas ideias realmente são muito exageradas, né? Então, a letra C, idealismo frustrado e crítica social, dentro aí dessa temática do romance do Triste Fim do Policarpo Quaresma, certo? Dentro da temática da redação e produção textual, eu não foco muito, porque nós já temos a professora, né, Geiciane, que trabalha muito bem a questão da redação. Mas só trazendo para vocês mais uma retomada aqui, né, a importância da linguagem na construção da cidadania, nós já vimos esse texto aí, que há pouco falei apenas de um parágrafo para que vocês retirassem a questão dos conectores. Não vou trabalhar com essa parte que vocês produzam texto na prova, mas que você saiba pelo menos marcar, porque a prova vai ser objetiva, quais são os conectores, já falei aí, e exemplos reais, né? Tá bom? Então, é isso. A prova de vocês vai ser exatamente esse conteúdo, né? Literatura, pré-modernismo, focando mais em Policarpo Quaresma na obra, e algumas poesias de Augusto dos Anjos e suas características. Os elementos de coesão e coerência textuais, quais são as importâncias, né? Então, esses conectivos para dar uma lógica realmente ao texto em si, para que se torne coerente e coeso, né? Dentro do pré-modernismo, as características, e principalmente Lima Barreto, com o texto fim de Policarpo Quaresma, e Augusto dos Anjos, né, as suas poesias, tá? E o gênero, artigo científico, né, não é o artigo de opinião, mas lógico que dentro do artigo científico vai estruturar mais nessa questão dos dados, das citações, da fundamentação teórica e com temáticas, né, que tenham fontes comprovadas, temáticas sociais, temáticas científicas ou temáticas sociais. Ok, turma? Então, é isso. Eu espero que vocês aproveitem essa revisão, que eu estou deixando gravada aqui para vocês assistirem, até quinta-feira, porque quinta-feira já vai ser a prova, até não, antes de quinta-feira, porque quinta-feira já vai ser a prova, e que, principalmente, eu quero dizer para vocês que não é só a prova em si. A prova, para mim, é 50%, essa prova objetiva. E quando eu vou somar e tirar a média de vocês, tá tudo aqui no caderninho, né, anotado, quem realmente encaminha as atividades por e-mail, ou no plantão presencial, porque às vezes tem alguma dificuldade, então eu somo, aí é que realmente a gente atribui a nota, tá, para a média. Então, por isso, assim, não é só a prova no dia tal que eu vou me preparar, vocês têm que pensar assim, vocês têm que entender que há participação com as atividades online e encaminhadas para o meu e-mail ou entregue no plantão em momento agendado
na escola e a prova em si, porque tem aluno que está fazendo só a prova e está ficando com nota baixa. Pode tirar nota boa, mas quando vai somar, quando eu vou somar, não tem uma atividade. Então, assim, quero dizer para vocês da importância de fazer as atividades e encaminhar. Às vezes não precisa. Eu posto minha aula na segunda, vocês fazem a atividade e já encaminha. Não precisa ser naquele dia, mas pelo menos no final da semana já encaminha todas as atividades para o meu e-mail. Então, espero que vocês tenham uma boa prova e uma boa semana. Um abraço a todos. Fiquem com Deus.